a questão do trabalho remunerado e não remunerado. Isso é bastante relevante nesse debate, né? Daí esse título também provocador, né? Mulheres professoras e cuidadoras, que é uma dimensão da nossa vida que não é remunerada e que é extremamente relevante, que nos ocupa muito. Só para mais uma palavrinha antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu particularmente confesso a vocês que durante boa parte da minha vida me fez muita falta compreender a dimensão do trabalho não remunerado na vida de uma mulher. E eu confesso que eu só percebi isso claramente quando eu li O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. O que eles chamam de amor é trabalho não remunerado. Isso foi realmente um ponto de virada na minha vida, na minha percepção, né, de família, casamento, né, de cuidados com dependentes em geral. Eu falei da Federici, eu sei que a Tatiana também tem uma relação bem relevante com a Silvia Federici, então assim eu passo a bola para ela. E muitas das atividades que são consideradas pela sociedade como sendo naturais da mulher, que é o cuidado, que é o afeto, que é o amor, partem de uma naturalização construída culturalmente ao longo dos séculos, inclusive, a gente mostra isso, para que esse trabalho seja extraído da mulher de forma gratuita. Então, quando a gente diz que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da comida é feito por amor, não é amor nada, é trabalho. Dizer que é amor é uma maneira de naturalizar esse trabalho. E essas estratégias de naturalização, muito relacionadas aos cuidados, elas perpassam o trabalho doméstico, como a gente já sabe muito bem, mas o que eu queria trazer aqui é uma coisa que eu acho que a gente olha menos, porque elas também perpassam a divisão do trabalho intelectual. E isso é muito importante para a gente na universidade, porque existem, primeiro, lugares institucionais que são mais de mulher do que de homem, a partir de uma naturalização. E lugares epistêmicos, ou seja, divisões de carreiras, divisões de áreas de pesquisa, que são mais de mulher do que de homem. E tudo isso é naturalizado. E tudo isso tem a ver com cuidado. Quem mostra isso muito bem é a Odete Pereira de Mello. Ela tem um livro, tem alguns artigos falando disso, mostrando que a questão do cuidado ela é fundamental para a divisão do trabalho intelectual também, dentro do trabalho intelectual. Então, por exemplo, algumas pesquisas também mostram isso, eu não trouxe aqui números, mas enfim, são conhecidos, que dentro da universidade, trabalhos como coordenadora de graduação são mais mulheres. Por quê? Até eu não sou coordenadora, Por quê? Coordenadora de graduação cuida. Lidar com os alunos. Então, são trabalhos típicos de mulher. Quando você chega aos grandes nomes pesquisadores, bolsistas do CNPq, o número de mulheres vai para baixo. É o conhecido que a gente sabe é feito tesouro, teto de vidro. Quanto mais se acende nos locais institucionais prestigiosos da academia, menos mulheres a gente encontra. O que talvez não fique tão evidente é que isso é acompanhado pela questão do cuidado. É exatamente a questão do cuidado que determina. Ali onde tem mais cuidado, tem mais mulher. Então isso tanto na distribuição dos cargos na universidade, reitor, poucas mulheres, em geral é homem, bolsista do CNPq, grandes chefes de grupo de pesquisa. Eu sou da matemática, Tereza também, aqui, sou amiga de todo mundo da matemática aqui da Unirio, foram meus alunos, minhas alunas. Na matemática, tem muita mulher. Na graduação, tem muita mulher matemática, tem muita mulher na graduação, tem muita mulher professora, tem muita mulher fazendo matemática. Vai olhar no INPA, que é o instituto mais prestigioso, os matemáticos, os grandes pesquisadores que mandam as verbas, que mandam. Quantos matemáticos, quantas mulheres matemáticas? Pouquíssimas. Até pouco tempo atrás tinha uma só. Agora acho que tem duas, em 40, 50. É um negócio escandaloso, porque não é uma área que entra tanta mulher. Então é muito evidente essa questão da ascensão da carreira. Quando a gente olha para ensino de matemática, que é uma área forte, na UFRJ, na Unirio, aqui o Cleber, que trabalha com ensino de matemática, o professor do CAB, está trabalhando comigo agora,
né? Tereza, que conhece, também trabalha aqui, né? O Instituto de Matemática aqui do Uruguai, tem muita gente que trabalha com isso. Aí já tem muita mulher, que estão preocupadas com o ensino, com os professores, com a aprendizagem, cuidado, né? Então isso é muito marcante na divisão dos cargos. E também é muito marcante na divisão das áreas de conhecimento. Todas as áreas de conhecimento que tem a ver com cuidados, tem muito mais mulher. Psicologia, veterinária, enfermagem, tem muita mulher. Quando você chega na engenharia, na computação, o número de mulheres diminui, porque são áreas tidas como mais intelectuais, que não estão tão voltadas para prestar um serviço. Então, de novo, é a questão do cuidado que é determinante. Né? E é como se esse trabalho afetivo fosse naturalmente da mulher. E essa é uma imagem que perpassa as escolhas já desde o início. Por isso que é tão importante a gente ter o tal do exemplo. Né? Mulheres ocupando esses lugares para que outras mulheres vejam que elas também podem. E aí tem um dado dessa pesquisa da Ivete que é interessante, que ela diz o seguinte, que a produtividade acadêmica também das mulheres cresce na menopausa. Olha que legal. Né? Justamente por quê? Porque quando a gente chega na menopausa já não tem mais tanta obrigação com os filhos, com o marido, com casa. Né? Isso diminui e a gente consegue cuidar mais da gente mesmo. Por isso que a menopausa tem sido uma questão importante hoje para as mulheres, né? Cair nessa ficha da liberdade, porque é um momento em que a gente consegue ser mais livre dessas amarras do cuidado. Né? E nessa divisão do trabalho intelectual, eu acho que tem outra coisa interessante, que ela parte também de uma divisão do trabalho epistêmica, 3 caminhos para a gente tratar da questão das mulheres na academia. O primeiro é a questão da representatividade. Esse caminho tem sido muito bem abordado, eu acho. Né? Ainda que não esteja resolvido, longe de estar resolvido, mas eu acho que é um problema que a gente tem que enxergar. Poucas mulheres em lugares de poder, poucas mulheres nas direções, poucas mulheres com visibilidade, temos que mudar isso. Aproveitando para fazer nosso jabá aqui na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, a gente tem um prêmio chamado Elisa Frota Pessoa. Acabamos de dar os prêmios para mulheres cientistas. Para quê? Para aumentar a visibilidade dessas mulheres. O trabalho e tornar esse trabalho barato, gratuito, feito de forma natural. Né? Para que ele não seja remunerado, para que ele não seja reconhecido. Né? Então, é isso. Obrigada. Falar um pouquinho do NEAMI, né? Nós temos hoje a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. Dentro dessa Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, hoje, nós, por enquanto, né, temos 2 núcleos e um terceiro, que amanhã deve ser aprovado no Consune, né? Dentro desses 3 núcleos, um é de ação de acessibilidade e inclusão, que é o NAI. O que está para ser aprovado amanhã é o NEGED, que é de Gênero e Diversidade. E tem um núcleo que eu coordeno, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? Que a gente tem se consolidado como uma estrutura de apoio administrativo para as questões de étnico-raciais da universidade, né? Tanto para pessoas negras quanto para pessoas indígenas. E eu sou a coordenadora, né, desse núcleo. Mas hoje eu não estou aqui como a coordenadora do NEAMI, né? Venho como a professora que vem falar sobre as questões, né, de cuidado, né? E eu tentei, porque eu sou uma pessoa que se eu também, essas coisas, né, a gente vai conversando, e já um monte de coisa que está tinha. Eu já pensei aqui, já se deixar, eu já converso, eu falo sobre outras questões. Né? Então eu fiz um pequeno roteiro para a gente não sair disso. E eu venho justamente, né, nós conversamos aqui, né, achamos que era melhor que eu me colocasse, né, primeiro, porque eu venho aqui conversar justamente o que é cuidado, o que é trabalho remunerado e não remunerado no cuidado, e como que esses aspectos se consolidam através de uma economia
economia que tem que se consolida do capitalismo através, né, de uma estrutura aonde que a figura masculina se torna a centralidade dessa discussão. Então, muitas das coisas que a Tatiana colocou aqui, elas estão intimamente ligadas a essa discussão que eu estou aqui propondo para a gente pensar, conversar, né, e analisar. Então, a primeira coisa é a gente entender que o cuidado, normalmente, na nossa sociedade, ela não é dado como um trabalho, né? Mas ele é fundamental para que a sociedade e a vida se ela se coloque, né? Então, historicamente, o cuidado vai ser associado às mulheres. Né? Por que associado às mulheres? Porque elas deveriam estar fora do ambiente que se constitui principalmente do conjunto da economia, né? De como se organiza as formas de trabalho e por aí isso. Então, como fica na visibilidade das mulheres cuidar, né, elas se tornam ações invisibilizadas e desvalorizadas. Quando eu falo desvalorizado, eu falo em valor econômico mesmo, né? Então, mas o cuidado, ele ocorre em duas formas, né? Ele ocorre de forma remunerada, como profissões de cuidado, como a Tatiana colocou, só que eu vou colocar, ela colocou dentro da estrutura, né, da universidade. Eu vou falar em termos sociais. E não remunerado, que é dentro do espaço, né, do âmbito da casa, né, e que se dá. Então, essas atividades do cuidado, que eu falo que eu gostaria de firmar e afirmar que é trabalho, elas normalmente são atividades voltadas, né, para a manutenção da vida, para o bem-estar das pessoas e para a reprodução social. Então, quais são os exemplos dessas atividades? Cuidar de criança, cuidar de idosos, cuidar de pessoas doentes, preparar alimentos, limpeza e organização da casa, acompanhamento escolar de crianças e adolescentes. Tudo são atividades que acontecem não só dentro da casa, mas também dentro da estrutura social, e que elas são importantes para que a sociedade continue funcionando, né? Vamos pensar, né? Se a gente não tem ninguém para cuidar, né, das crianças, né, crianças e idade, como é que a gente consegue trabalhar, né? Se a gente não tem uma perspectiva do cuidado do idoso, né, nós, a grande maioria, né, daqui hoje, deve ter pais, né, idosos, né, parentes idosos, que precisam de cuidado. Quem cuida disso? Né? Porque o trabalho, né, para que nós que a gente continue aqui, né, trabalhando, né, alguém tem que estar lá do outro lado. Né? Então, essas atividades, por mais que a gente fale, são atividades que sustentam a sociedade, mesmo não aparecendo nas estatísticas econômicas. E isso é importantíssimo, né? Então, nós temos um mundo que é dividido sexualmente no trabalho. O trabalho tem uma divisão sexual. E quando esse trabalho, né, tem uma divisão sexual, ela mostra um trabalho produtivo e reprodutivo. O trabalho produtivo sempre é associado sexualmente aos homens, né? Ele é remunerado, ele é valorizado socialmente. Né? Isso mesmo. E o trabalho reprodutivo do cuidado, ele vai ser associado às mulheres, ele tem uma visão de ser um trabalho doméstico, mesmo quando ele não está dentro da casa, né? E é pouco valorizado socialmente. Então, o que é o trabalho de cuidado, por exemplo, não remunerado? Né? A grande parte ocorre dentro das famílias, né? Então, ele é realizado pelas mulheres, ele é visto como responsabilidade natural feminina, né? Dentro da família, normalmente, quando você tem um caso, por exemplo, da família, aquele que fica idoso, né? A família sempre tem uma filha, uma prima, uma irmã, uma tia que vai cuidar. Eu estava revendo, ainda estou aqui,
né? E as últimas cenas, né, em que a Fernanda Montenegro dá um show, né, mostrando o Alzheimer, né, com quem que a mãe ficou? Com a filha. Né? Normalmente a filha mais velha, né? E isso é como se fosse uma natural. E isso acaba tendo algumas consequências. Primeiro, porque ela não aparece nas contas nacionais aí da estrutura do Estado. Né? Esse cuidado é um cuidado dado. Né? Ele dela dupla ou tripla jornada de trabalho. Ela tem uma enorme inserção no mercado de trabalho, dá um impacto na renda da aposentadoria daquelas pessoas, né? Porque aquela pessoa, ela vai acabar ou deixando de trabalhar, ou deixando de ter sua renda, né? E vivendo ali, e muitas das vezes sustentada pela própria aposentadoria daquela pessoa que está ali adoentada. Então a gente tem que pensar, eu peguei para a gente conversar, tem um relatório da Oxfam de 2020 sobre como o trabalho, a dimensão social, ou melhor, a dimensão global do trabalho do cuidado que a gente não vê. Né? Então, esse é um aspecto econômico que a gente tem que ver. Então, olha só, mulheres e meninas, segundo a Oxfam, realizam, quer dizer, isso em 2020, né? Diariamente cerca de 12,5 milhões de horas de trabalho de cuidado não remunerado. Eu lembro muitas das vezes, assim, ele que está aqui, né, a professora Liane Ribeiro, falando sobre a questão do neném, do nem-nem, né, que isso não existe, né, porque é isso aqui, trabalho, trabalho de cuidado não remunerado, né, que não, e invisibilizado. Então, essa atividade, ela é essencial para o funcionamento das famílias, das comunidades e da própria economia global. Né? Se você não tem quem tome conta daquelas pessoas ali, seja crianças, idosos, né? Pessoas, às vezes, com deficiências, quem é que vai cuidar? Né? Outra coisa, o trabalho de cuidado não remunerado, realizado principalmente por mulheres, representa pelo menos 10,8 trilhões de dólares por ano. Valor superior ao estimado para todo o setor global de tecnologia. Então, e essa distribuição desigual do trabalho perpetua desigualdades econômicas, de gênero, limita a autonomia econômica das mulheres, restringe as oportunidades de participação social e política, porque restringe. Você vive ali, né? Então, a gente quase não pensa, mas vamos pensar nos trabalhos de cuidado remunerado. Quais são as profissões de cuidado remunerado que a gente pode pensar? O trabalho doméstico, né? As babás, né? As cuidadoras de idosos, a enfermagem, as professoras de educação infantil, as auxiliares de creche, né? As assistentes sociais. São esses trabalhos que são remunerados, mas são trabalhos de cuidado. Mas só qual as características dessas ocupações? Feminização, né? Um corte muito forte racializado, e aí eu trago, né, as questões, né, de raça, de etnia, o quanto essas profissões são cortadas por um trabalho das mulheres negras. Elas têm baixos salários e uma precarização e baixa valorização social. E é muito engraçado que quando você coloca na sociedade, né, que essas trabalhadoras merecem ganhar mais porque elas têm um trabalho, né, que é minucioso, importante, né, é muito complicado. Não é à toa que a lei das empregadas domésticas foi tão combatida nesse país. Né? E quando você fala assim, você pega o salário, numa escola privada, dos professores, né, educação infantil,
fundamental, ensino médio, o professor do ensino médio, lá no 3º ano, recebe 5 vezes mais do que a educação infantil. Mas Deus me livre aquele professor do ensino médio ter o trabalho da professora da educação infantil. Então, e essa questão de gênero, raça e cuidado, ela é uma interseccionalidade que está estruturada, né, nessa sociedade, principalmente no Brasil, por conta de que o trabalho, o cuidado, ele envolve desigualdade racial. Então, como as mulheres negras estão, na maioria do trabalho doméstico e de cuidado, né, que tem uma herança, né, uma herança da escravidão, né, ela constitui como um foco também de uma das bases do racismo estrutural da nossa sociedade, e ela acaba ajudando a que as desigualdades sociais continuem persistentes. Eu estive numa banca de qualificação há pouco tempo, serviço social da Viçosa, em que a discussão da estudante é justamente essa, de o quanto na cidade de Viçosa, ela está fazendo um trabalho de levantamento, mas até agora a proporção que ela entende é de que 80% das pessoas que trabalham como cuidadoras e babás na cidade de Viçosa são mulheres negras, né, e que tem uma família e que perpetua um projeto de sociedade. A minha mãe trabalhava nessa família, e aquela história de quase ser da família, e o quanto que isso impacta nessa remuneração dessa pessoa, de o quanto que ela é perspectiva social de vida, né? E parece que um grupo da cidade começou a criar algumas formações para essas pessoas, cuidador de idosos, de babá, não sei o quê, e aí essas pessoas estão se reunindo e exigindo um salário melhor, que passa pelo curso. E a maior parte da cidade está, né, pensando que isso não deveria ser assim, né? Então, tem uma economista, a Catherine Marçal, no Lado Invisível, é um livro dela, O Lado Invisível da Economia, uma visão feminista da economia, né? É de 2017 esse livro. Ela vai falar sobre o quanto que a economia tradicional ignora o trabalho do cuidado. O quanto que essa divisão do mundo do mercado, de competição, racionalidade, produtividade, né, ela não corresponde à ideia do mundo do cuidado, que é um mundo onde que é uma relação de dependência, de reprodução da vida e de invisibilidade econômica. Então, ela vai dizer que a economia, como ela se organiza, né, ela faz todo o estudo de economia, de valor, sobre questões a partir das ideias marxianas, ela vai falar assim, essa economia funciona porque existe um trabalho invisível que sustenta a vida da sociedade. Então, quais são os impactos sociais dessa invisibilidade do cuidado? Né? É a desigualdade de gênero no trabalho, sobrecarga feminina, desigualdade na distribuição do tempo, desigualdade de renda, desigualdades previdenciárias, né? Quer dizer, o cuidado ele sustenta a economia, mas não é reconhecido como trabalho. E toda a discussão hoje da escala 6x1, eu acho que ela está muito ligada a essa ideia. Quem pode mais se beneficiar sobre a escala 6x1? Essa é a pergunta para a gente pensar. O relatório da Oxfam também fala que tem uma proposta de economistas feministas, né, de algumas sociedades civil,
e defensores do trabalho e cuidado, que elas chamam de um marco transformador dos 4R. Né? 1. Reconhecer o trabalho de cuidado não remunerado, reconhecer o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, que é realizado principalmente mulheres e meninas, como um tipo de trabalho ou produção do valor real. Segundo R seria reduzir o número total de horas dedicadas a tarefas de cuidado não remuneradas, ampliando o acesso a equipamentos acessíveis de qualidade que economizem tempo e a infraestrutura de apoio à prestação do cuidado, ou seja, o Estado assumir a função do cuidado, né? Melhores creches, melhores espaços de educação infantil, espaços para cuidado de idosos, né? Não é asilo não, gente, é espaço para cuidados, lugares para fisioterapia, para fisioterapia, para cultura, para atividades, né? O terceiro ponto, redistribuir o trabalho de cuidado não remunerado de maneira mais justa dentro da família. Isso é uma questão interna e subjetiva familiar, né? que é não só, ao mesmo tempo, transferir parte desse trabalho para a responsabilidade do Estado e para o setor privado. E o quarto R é representar cuidadoras mais marginalizadas, né, garantindo que participem ativamente do desenho da implementação de políticas, de serviços e de sistemas que afetem suas vidas. Eu gostaria de falar que a gente tem 2 exemplos hoje de políticas públicas de cuidado na América Latina. Uma é no Uruguai, que tem o Sistema Nacional Integrado de Cuidados, né, que foi estabelecido em 2015, e que quase ninguém sabe, né, mas no Brasil nós temos uma política nacional de cuidados, que é recente, foi de 2024, tá? E ela tem como objetivo reconhecer o cuidado como direito social, ampliar os serviços públicos, apoiar cuidadoras e, com certeza, reduzir as desigualdades de gênero e de raça, né? Então, eu já estou aqui quase acabando, então eu quero falar para vocês que a gente precisa ter caminhos para a valorização do cuidado, né? Reconhecer que o cuidado do trabalho é socialmente necessário, ampliar as políticas públicas de cuidado, fortalecer políticas educacionais de inserção nos currículos para a desconstrução de estereótipos de gênero, ou seja, sem educação a gente não anda, como sempre, né? Expansão de créditos e serviços de proteção para pessoas idosas, redistribuição das tarefas domésticas entre homens e mulheres, valorização salarial de profissionais de profissões de cuidado, né? E, principalmente, incluir nas estatísticas econômicas o trabalho doméstico, que muitas das vezes não dá. Então, para falar em resumo, o trabalho de cuidado é central para a reprodução da vida. Ela sustenta o funcionamento da economia e ele continua invisibilizado e desvalorizado. Então, a gente precisa reconhecer o social do cuidado, redistribuir as responsabilidades e pensar nas políticas de cuidado através do enfrentamento de desigualdades de gênero e raça. É isso. A Luísa é uma assistente social totalmente atípica. Eu tenho que dizer isso. Quando ela trabalhava agora não sei como chama, mas era com meninos de rua na época, né? Na Fundação São Martinho, né? Um menino um dia olhou para ela lá fazendo o atendimento e disse a seguinte frase: a senhora não parece assistente social, parece psicóloga, porque ela é super incisiva, realmente foge completamente aos estereótipos da profissão, né? Então eu não podia deixar de trazê-la para falar nessa questão do cuidado. Pois é, eu piso no chão. Ela pisa no chão, é isso mesmo. Então, é isso. Olha, é um prazer estar aqui. Quero agradecer muito a Nina pelo convite e dizer que
muito do que a Tatiana e a Jana já adiantaram bastante, o lado mais teórico da questão do cuidado, dessa divisão do trabalho, divisão do trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo entre homens e mulheres, a questão de gênero. Isso posto, eu posso já partir para o lugar de onde eu falo sobre o trabalho, sobre o cuidado. Eu falo sobre o cuidado do trabalho. Eu falo sobre o cuidado a partir já de um tensionamento dessa arena do cuidado feito por homens e mulheres, e em varas de família, onde essa questão do cuidado, quando chega, ela chega na forma de uma batalha legal, das disputas de guarda, de convivência das crianças, dos filhos, de pais, depois de divórcio. Então, é uma arena é uma arena mesmo, um espaço de muito tensionamento, onde eu trabalhei já trabalho há algumas décadas, e durante pelo menos uma década e meia, essa questão do cuidado, para mim, ela não tinha chegado como uma abordagem possível, até mesmo para eu entender qual era o lugar do assistente social ali numa vara de família, numa instituição normativa, que é o judiciário, Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Norteada por um princípio totalmente indefinido, do que é o melhor interesse da criança. Quer dizer, o que é o melhor interesse da criança, numa sociedade desigual, onde nem todas as famílias são capazes de atender os padrões de bom cuidado e daquilo que seja o interesse da criança. A questão do cuidado no judiciário é tratada de uma forma, os primeiros escritos sobre o cuidado no judiciário, os escritos dos juristas sobre o cuidado, elas são absolutamente essencialistas e absolutamente como se o cuidado fosse algo fora do mundo. É como se aquelas pessoas que estão ali não estivessem dentro de um mundo tão desigual, marcado por desigualdade. Na lógica do direito, essa ideia do cuidado como valor jurídico, ela vai escancarar essa mística do cuidado como um dom, que esse é o lado perigoso de se pensar o cuidado como algo que se doa. Eu cuido por amor. Então, eu cuido por amor, e já que é por amor, então ninguém me deve nada. Nem a sociedade, nem os outros integrantes da família me devem nada. Eu sou de uma família do interior de Minas, onde eu nasci, onde não era incomum uma das filhas, ficar relegado a uma das filhas a tarefa de cuidar da mãe, dos pais idosos, quando os outros se casavam. Isso era uma coisa bem comum. Uma ficava, chamada solteirona, palavra bem estigmatizante, ficava para tomar conta dos pais, ou dos sobrinhos, enfim. Era aquela pessoa que não tinha um lugar social, uma vida pública, era uma vida dentro do lar, mas não era sua, era a vida dos outros, era a vida de doação, uma vida bastante sem significado no sentido social. Então, esses estudos, esses escritos sobre o cuidado, essa questão do gênero não aparece nesses escritos sobre o cuidado como valor jurídico. Chegou um ponto de que uma vez eu assisti um debate na Emerge sobre, aí eu já tinha integrado essa questão do cuidado, a partir de uma perspectiva de gênero. Nas minhas reflexões, ainda não principiei, mas eram juristas falando
sobre o cuidado com o valor jurídico de uma forma totalmente idealizada. Nem uma palavra sobre gênero, nenhuma palavra sobre divisão do trabalho. Né? Porque o cuidado não é trabalho. O cuidado é místico, o cuidado é amor. Né? E ele aparece, primeiro, esses estudos sobre o cuidado, nos juristas que falam da adoção. Né? E a adoção, para a sociedade, ela aparece como um dom. Né? O que aparece quando se fala sobre adoção para as pessoas em geral? O amor desmedido daquele que adota e a criança que recebe aquele amor e aquela doação. Mas essa criança, ela foi gerada, ela teve uma mãe, ela teve um ventre que gerou e que teve, em algum momento, se desvencilhar daquela criança. Geralmente, ventres racializados, periféricos, de mulheres pobres, que não se fala sobre elas. É como se essas crianças tivessem nascido do nada, tivessem nascido desse dom. Né? Isso é uma coisa muito incomodativa, muito agressiva, né? Quando se pensa que essas crianças têm uma história. O Estatuto do Adolescente, que é uma lei considerada muito avançada, ele rompe totalmente com qualquer possibilidade dessa criança reaver a sua história. Então, e é considerado tudo isso sob a égide de quê? Do princípio do melhor interesse da criança. Tudo isso que, durante muito tempo, eu trabalhei no judiciário pensando a partir desse princípio do melhor interesse da criança, e meu trabalho se tornou crítico a partir crítico no sentido questionador, a partir de pensar o cuidado. E nesse evento lá da EMET, um procurador de justiça que adora aparecer dizendo que adotou não sei quantos filhos, aparece um fantástico, é uma figura, esse aí, ele diz assim, pois eu não posso admitir que uma criança fique um ano no abrigo só por causa do relatório de um assistente social. Aí eu falei, gostei, né? Porque tinha alguém ali, né, no sistema de justiça que estava colocando o dedo nessa ferida, que tinha uma mãe, essa criança, né? Essa criança tem uma mãe, essa criança tem uma história. Mas essa mãe, ela só é vista pelo lugar da negligência. Como é que essas mães aparecem? Essas mães aparecem como mães superprotetoras. Mães que não querem deixar o pai, né, chegar nessa esfera do cuidado. Os homens chegaram na esfera do cuidado, eles são muito bem-vindos na esfera do cuidado, são necessários para as crianças e necessários para a sociedade. Mas eles chegaram chutando a porta. Eles chegaram dizendo, olha, não, essas mulheres, elas são alienadoras. Não, elas não são alienadoras. A sociedade entregou as mulheres no trabalho do cuidado. E se a sociedade entregou as mulheres no trabalho do cuidado, é claro que elas têm mais vivência do cuidado. E é claro que em algum momento a chegada desses homens, ela pode mesmo ser assustadora, ela pode mesmo incomodar esse maternalismo que também é preciso ser superado. O maternalismo não foi uma invenção das mulheres. O maternalismo foi um lugar em que a mulher foi colocada na sociedade. Então, em várias famílias, essa questão do cuidado, ela chega nessa ótica, de como é que vai se dar essa divisão do cuidado, e sempre a mulher no papel desconfortável. Depois da lei Maria da Penha, que é uma lei que provoca muito ódio, né? Vem a lei, logo em seguida, a lei da alienação parental, para dizer, não, essas mulheres não querem os homens na esfera do cuidado, essas mulheres inventam
alimentam que foram violentadas para poder afastar os homens, né? E aí cria-se essa... Eu trabalho, pelo menos, olha, eu nunca vi um homem admitir, com medida protetiva, admitir que tenha, de fato, passado os limites na relação conjugal. É sempre a mulher que inventou a história, e aí eu sempre procuro refletir e falo assim, olha, mas talvez seja porque aquilo que antes era considerado intolerável não é mais tolerável. Tornou-se objeto da tutela legal, gritar, xingar, empurrar uma mulher. Quando eu comecei a trabalhar em vara de família, em 2001, era muito comum falar assim, mas o que houve? Não, eu não bati nela, eu só empurrei. Eu só empurrei. Isso é pouco. Empurrar, pode bater com a cabeça numa quina, pode, na quina da cama, enfim, pode acontecer alguma coisa mais grave, e acontece sim, né? Sem contar com humilhação e tal. Enfim, o que acontece em vara de família é que se observa em vara de família em que medida a questão do cuidado ela foi privatizada. Ela foi privatizada numa sociedade que entregou o trabalho do cuidado para as mulheres e para a família, né? Entregou para a família, para a mulher. Na medida em que as políticas públicas retraem que não tem verbas, né, para as políticas públicas, creches, escolas, pagar professores, pagar cuidadores, e ter isso tudo que a Jane tão bem falou aqui, que é os R's, né, e aquilo que é necessário para que haja uma sociedade capaz de cuidar, né, capaz de dar conta das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, isso recai no colo de quem? Das famílias. É o que na literatura de serviço social se chama familismo, né? E isso causa uma extrema culpabilização das famílias e judicialização das famílias, né? As famílias não dão conta, as famílias são incapazes, as famílias são desestruturadas, né? Que estrutura é essa que seria quando se fala de desestruturado, pensa-se que há uma estrutura possível, né? Um horizonte possível. O horizonte possível, aí eu volto ao que a Jane falou, são as políticas públicas, é cumprir o que está no artigo 6º da Constituição, é cumprir os direitos sociais, sabe? Que as famílias possam ter tempo para cuidar, mas também tempo para lazer, tempo, as pessoas têm um tempo para si. Porque as guerras, os conflitos, que essa responsabilização da família acaba por engendrar no seio das famílias, eles são terríveis, eles são custosos emocionalmente, eles são custosos financeiramente, tá? Ninguém ganha. Eu sempre falo isso, trabalhando em vara de família, em processos de família, de proteção. Ninguém ganha, todo mundo sai perdendo. Né? Não há ganhadores nesses processos. Então, essa família privatizada é a família que vai para a esfera legal, que vai buscar a tutela do Estado. E que volta mais pobre, mais empobrecida, mais endurecida, mais infeliz. Ninguém ganha. Então, o que as famílias precisam é de acabar com essa escala 6x1, porque ninguém aguenta. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui revoltadíssima com isso. Nem se falar, parece. Eu comecei a trabalhar como funcionária pública em 1982, ninguém falava sobre isso. Mas eu já brigava muito nessas assembleias para ter, sabe, para que a própria
que privatiza aquilo que deveria ser, não que o Estado deva cuidar, né? Quer dizer, o cuidado no sentido pequeno, no dia a dia, ele é da família, das pessoas que amam, da comunidade, principalmente da comunidade. Porque essa ideia dessa arena, né, na arena do litígio, a criança ela se torna um objeto de disputa. Quando a criança é um bem coletivo, né? E todas as pessoas da sociedade têm o dever de cuidar, assim como tem o dever de cuidar, e cuidar, quando fala, não se envolver, né? É de olhar, ter um olhar de cuidado para as crianças, para os idosos, para as pessoas que têm deficiência. É uma sociedade em que as pessoas têm tempo para isso. Né? Escolas que se cumpra também a lei que determina que as escolas tenham assistentes sociais e psicólogos, tá? Porque a escola é um lugar que vai, aquele último caso, aquele caso que teve aquele escândalo da menina que foi mãe aos 12 anos, aquela menina foi a escola que denunciou ao Conselho Tutelar porque ela não estava na frequência da escola. Tá? Então, não por acaso a extrema-direita tem um discurso totalmente vazio sobre família, né? Quando se pergunta o que é família, que família que eles defendem, qual é a ideia de família que eles têm, é uma coisa totalmente vazia. E eles defendem a educação domiciliar. A educação domiciliar é uma coisa criminosa. São as crianças, porque a escola é o primeiro espaço onde a criança aprende a viver em comunidade, onde a criança aprende que ela é responsável pelo bem-estar da sua comunidade. Então, é por aí. Aí a importância, fechando aqui, das políticas públicas que fortaleçam as famílias para que elas possam cuidar dos seus e sem que isso seja um fardo pesado. Eu queria dizer que é muito bacana, muito importante o Sindicato dos Docentes ter feito essa ação, pela qualidade das salas, pela disposição de reflexão, porque essa ação demonstra que tem uma dimensão da ação política que é associada à reflexão, não é, Regina? Que não é apenas na denúncia que a gente faz enfrentamento. O enfrentamento se dá de várias formas. Como vocês sabem, não sei se Nina pôde, Tereza, eu soube que esteve lá na inauguração do Banco Vermelho, revoltou-se porque o reitor se atrasou, veio embora para o evento, ela estava certa. São nós, né? E da Júlia também. As duas perderam roupa por causa do banco. Gente, que absurdo, temos que fazer uma ação de, como é que chama? Restituição. Fazer uma ação de restituição, mas eu queria dizer assim, a gente, essa última semana foi a semana em que nós nos envolvimos com a circunstância de ter que enfrentar junto à nova diretora do núcleo de gênero e diversidade sexual, junto à pró-reitoria de ações afirmativas. Eu acho que você estava no momento que nós discutimos sobre Jaqueline, muito obrigado, o que fazer com relação ao estudante que participou do estupro coletivo em relação à moça.
Na semana passada, nós tivemos também que enfrentar um forte diálogo com uma das nossas escolas, a partir de necessidades de estudantes pobres, pretos, especialmente uma estudante nessas condições de vulnerabilidade em termos de saúde mental, e uma escola que não considera, não adere à perspectiva de que regimes especiais de aprendizagem têm que ser concedidos. Então nós temos um diálogo de letramento difícil para superar a misoginia, para superar o machismo estrutural das nossas instituições, das nossas práticas, que são práticas que atingem a todos nós, homens e mulheres. Nós reproduzimos, mesmo as pessoas progressistas, o capacitismo. Aí tivemos que pensar em situações como que a professora Miriam enfrentou, da chegada de estudantes que não puderam ter a matrícula desde o primeiro dia e por isso não podiam acessar o restaurante universitário. Tivemos uma quantidade de questões ligadas à necessidade de cuidar das pessoas, que foi absurda a quantidade de questões que nos tomou completamente na reitoria. Eu queria dizer para o sindicato que esse sindicato está ao máximo. Tereza, muito obrigado. Pena que Tereza não está aqui falando da violência obstétrica, não é, Tereza, que eu já te vi falar muito fortemente sobre isso. Eu só queria parabenizar e dizer que ouvir vocês, ter ouvido também a Tatiana, é muito importante. E é muito bacana que a gestão possa ouvir o sindicato, que o sindicato possa perceber que ações que a gente está tomando nesse campo que envolve a luta contra a misoginia, a luta pela vida plena das mulheres, de todas as mulheres, de todas as casas, as mulheres trabalhadoras, as mulheres que estão expostas a essa escala 6x1 e que ficam precisando de soluções tantas vezes improvisadas para o cuidado dos filhos pequenos, porque os pais não se sentem bons e responsabilizados. Então eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem um aprendizado muito forte, é muito bacana vocês terem feito isso, e todos nós estamos atravessados pelo machismo estrutural, pelo racismo estrutural, pelo capacitismo, pelo etarismo, e a dimensão de luta interseccional contra os sistemas de poder e de opressão é uma dimensão que tem que ser abraçada por todos nós. O tema da luta de classes é basilar, mas ele por si só parece não dar conta de todas as opressões que nós enfrentamos. Não dá para esquecer que a mulher e a mulher preta, pobre e trabalhadora, enfrentam uma quantidade de problemas que é um pouco diferente dos problemas enfrentados pela mulher branca de classe média que vive nos melhores lugares dos centros urbanos. Então a reflexão de vocês é fundamental. Que fantástico uma universidade como a nossa ter uma diretoria de sindicato como essa. Parabéns. A lição foi muito esclarecedora para mim. Não sei se vocês conhecem, que é a fadiga da compaixão. Pois estou tentando me lembrar aqui, mas não está vindo quem foi. Pode dar um Google. Eu estou anotando algumas coisas que vocês estão falando para complementar a minha
questão da fadiga da compaixão, que eu acho que tem muito a ver com isso que a Tatiana falou no início, né, que as mulheres elas misturam mais, até por terem a licença, isso é muito interessante também que a Luísa falou, né? O maternalismo não foi criado pelas mulheres, elas já foram colocadas nesse lugar. Então, essa questão como a Tatiana falou, qualquer posição social onde haja mais afetividade é da mulher, né? Só que esse lugar embute além de todos os custos que já foram mencionados aqui, né? Os custos para a carreira, para a vida, até para a autoestima da mulher, você falou das solteironas, né? Ser solteirona não é um negócio muito sexy, né? Então, assim, mexe com a autoestima da mulher que é chamada de solteirona. Então, tudo isso gera também um outro custo que não é nomeado em geral, que é essa fadiga da compaixão, que é uma verdadeira exaustão emocional por conviver com pessoas dependentes. Como eu mencionei no início, já que a mulher pode falar na vida pessoal, eu brinco que eu sou secretária executiva da minha mãe, que tem 97 anos, mas ela tem cuidadores que ficam lá se revezando, né, 24 horas por dia. E eu sempre eu faço a gestão do cuidado e eu percebo muitas vezes que não só eu padeço da fadiga da compaixão, porque claro que tem momentos de sofrimento, de dificuldade, né? A proximidade iminente da morte a qualquer momento, isso tudo é muito difícil, mas eu percebo que eu preciso cuidar também das cuidadoras, que existe uma dimensão, elas estão ali trabalhando, mas tem um trabalho que eu não consigo pagar, que é o trabalho emocional, né? Que é a preocupação, não está comendo, poxa, o que eu fiz de errado? Não sei o quê, a pessoa não consegue se estressar direito. Então, eu vejo muitas vezes um desespero. É um trabalho intensíssimo, né? E emocionalmente impagável. Tanto que eu brinco com ela. Eu falo, olha, o que eu posso pagar, eu pago. O que o dinheiro paga. Tem todo um pedaço ali que eu vou dever para vocês a vida inteira. Inclusive a minha carreira, né? Que só existe porque elas estão lá cuidando da minha mãe. Então, essa dimensão é cada vez mais presente e eu acho que a gente tem que ter cada vez mais atenção, né, a essa corrente, digamos assim, subterrânea do convívio da sociedade com mulheres que estão em fadigas de compaixão permanentemente. Eu acho que é um ponto no qual a gente tem que trabalhar muito, né, para que isso seja menos custoso, né? E só mais uma provocaçãozinha, porque eu estou, esse semestre, em sua homenagem, eu consegui reformular e decolonizar o meu programa de Sociologia e Mercado da Cultura, que é uma promessa que eu já vi para a Jane há vários semestres. Eu não vou parar de falar desses homens alemães, que eu adoro, Horkheimer, porra nenhuma, agora vai ser só mulher, vai ser só pensador latino-americano. E cadê o tempo, né? Cadê o tempo para ler os latino-americanos, as mulheres? Aí esse verão eu separei só para me instruir, né, para aprender. Então, um dos textos que eu vou trabalhar esse semestre é Por que não houve grandes mulheres artistas? Não sei se vocês conhecem, é um texto genial da Linda Nochlin, maravilhoso, eu vou mandar. E nesse texto, não vou entrar na questão que é ligada ao mercado de arte e tal, só vou dizer a tese principal dela, é que não houve grandes mulheres artistas, obviamente, porque as mulheres foram jogadas historicamente no lar, na maternagem, mas ela observa que as únicas mulheres artistas, por exemplo, do Renascimento, né, a Artemisia, eu não sei falar muito bem, tem algumas que estão sendo redescobertas agora. Essas mulheres só conseguiram virar artistas porque o pai era mestre pintor. E o pai, dentro de casa, forneceu as tintas e as telas para que elas pudessem aprender técnicas. Mas, quando elas tentaram ir para a academia de
podiam ver o pau de um homem ao vivo e a cores, a